Saudações a todos e todas. Sou Cláudio Carneiro e esse vídeo foi elaborado para o curso de formação acadêmica que eu fui convidado a atuar, curso esse que foi idealizado e colocado em funcionamento pelo meu amigo professor Cleiton, lá do estado de São Paulo. Beleza, pessoal? Então, tanto esse vídeo, que é a segunda parte, a primeira parte desse vídeo está disponibilizado aqui no YouTube, no meu canal. E eu sugiro que as pessoas assistam o primeiro vídeo, assistam o filme Canudos, sobre Canudos, essa superprodução nacional. Quem puder, leia o livro, esse livro aqui, Os Sertões, de Euclides da Cunha. Não é um livro caro, é um livro que você pode até inclusive baixar por PDF, que não paga mais direitos autorais. Mas a leitura, pelo menos para minha geração e para outros, no papel é outra coisa. Mas o livro faz... esse livro tem várias editoras, várias versões desse livro. E é um livro muito fácil de achar na Amazon. Desculpa pela propaganda, mas nos grandes sites de venda de livros, nos sebos, entendeu? Não é difícil. Não é caro também, a variação de preço também vai ser muito alta. Eu brinco que existem 3 tipos de livros. Existem os livros que você precisa conhecer, os livros que você precisa ler por completo, porque às vezes você conhecer um livro é só conhecer um trecho do livro, e os livros que você deve ter. Os livros que você deve ter tem que ser pensados no preço, no conteúdo. E Os Sertões, de Euclides da Cunha, é um livro do terceiro nível, para você ter, para você ler, reler durante a vida. Para quem vai trabalhar na área de ciências sociais, história, geografia, sociologia, filosofia, ou tem interesse sobre a história do Brasil, a formação do povo brasileiro, é um livro essencial. O livro trata de um evento no Nordeste, mas o conhecimento que esse livro traz serve para todo o povo brasileiro. É um excelente livro. Mesmo que no início do livro tenha algumas partes densas, como o livro foi escrito no início do século XX, é um livro de mais de 100 anos, entendeu? Um evento que aconteceu no final do século XIX, então o livro foi escrito no final do século XIX e publicado no início do século XX. É uma leitura antiga, mas necessária. Claro que a forma de escrita, as referências, inicialmente as pessoas vão ter um pouco de dificuldade, mas qualquer acesso à internet facilita pra caramba. Tem inúmeros vídeos falando sobre o livro Os Sertões. Então, voltando aqui ao pessoal da formação acadêmica, que eu passei o filme Os Sertões, um filme que está no YouTube, não é um filme difícil para as pessoas que por acaso assistir esse vídeo, é um filme que está no YouTube. Eu sugiro assistir a versão completa. O filme, a Guerra de Canudos, foi um evento que aconteceu no final do século XIX, no sertão da Bahia, na zona da Caatinga, entendeu? Nesse vídeo a gente vai falar sobre o filme, mas o filme foi baseado no livro, no relato do escritor Euclides da Cunha, que ele foi testemunha ocular de vários fatos narrados. Ele foi a Canudos, entendeu? Então ele ouviu as pessoas, ele viu, ele relatou, ele teve acesso a documentos. Ele era correspondente de um grande jornal do estado de São Paulo que cobriu o evento. Então, o pessoal que assistiu o filme,
Não sei porquê. Tem um personagem de um jornalista no filme, ele é um dos personagens principais, mas ele não tem o nome de Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha não é citado no filme. Eu considero isso uma grande injustiça com o legado de Euclides da Cunha. Não é citado Euclides da Cunha, não é citado o trabalho dele nos sertões. Eu acho que o Brasil deve um filme sobre o Euclides da Cunha, sobre o personagem. Não precisa ser um documentário chato, não. Um filme para resgatar esse personagem muito importante da nossa história. Já temos um filme sobre Canudos. Poderíamos ter um filme sobre Euclides da Cunha. E o que me chateia, é frustrante para mim, é porque observem quantos filmes nos Estados Unidos da América são produzidos sobre temas da história americana. Sobre o Álamo mesmo, a Batalha do Álamo, tem dezenas de filmes. Tem filmes pra caramba sobre o Império Romano, entendeu? E muito sobre a história dos Estados Unidos. Tem gente que conhece bastante a história dos Estados Unidos só pelos filmes. Os filmes do Velho Oeste, os filmes do período da Guerra Civil estadunidense, da Guerra Civil americana, entendeu? Tem pessoas que conhecem o nome das tribos dos Estados Unidos, das tribos indígenas, e não conhecem o nome dos povos nativos aqui do Brasil. Existem livros, romances, história em quadrinhos, muita matéria que a indústria cultural fala sobre a história dos Estados Unidos e pouco sobre a história do Brasil. Não é só os livros feitos pelos historiadores. Eu acho que deveria ter também uma indústria cultural. A história do Brasil é rica e deveria ser muito mais utilizada pelo cinema brasileiro, que sobrevive, já esteve numa situação muito pior. Até inclusive o tema do cangaço. Existem muitos filmes sobre o cangaço, ainda bem. Eu não vou nem analisar a qualidade de do filme A ou do filme B. Existe um clássico fantástico que é o Deus e o Diabo na Terra do Sol. Para mim, os dois melhores filmes sobre o cangaço é o Deus e o Diabo na Terra do Sol e O Baile Perfumado. Agora, sobre os personagens da história do Brasil, ainda devemos, né? Não precisamos de mais filmes. E o Euclides da Cunha precisaria. Agora voltando, o Euclides da Cunha não aparece no filme. Agora detalhe, eu vou falar vários spoilers aqui. Então, novamente, quem assistir esse vídeo, assista primeiro o filme. Quem puder ler o livro, leia também, dê uma olhada. Mas o filme é essencial. Então tem um jornalista que aparece no filme. Ele tem um primeiro contato com a família, que é retratada no início do filme. Quem lembra que o filme fala de uma família com o pai, a mãe e duas filhas, de pequenos proprietários rurais que estavam passando por uma crise por conta de uma seca e de uma crise financeira, que a gente tem que situar uma coisa. Um dos fatores que derrubou o Império foi uma crise financeira originada pela Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai não foi só foi o principal fator, mas havia outros fatores. Os fatores mais preponderantes da crise do final do Império foi a Guerra do Paraguai, foi a dificuldade do Império de industrializar o país insistiram com um país rural, e também a insistência com o modelo econômico utilizando a escravidão. Talvez esse seja o pior. O mundo mais rico estava abandonando a escravidão, começando o processo de industrialização, tinha uma revolução industrial acontecendo na Inglaterra, e o Brasil insistindo em ser rural.
coisa que acontece nos dias atuais. O Brasil perdeu indústrias, o Brasil não trabalha muito com indústria de tecnologia de ponta. O Brasil insiste em ser um país rural para produzir produtos para exportação. Soja, gado, leite, frango. É importante, é um dos pilares da economia, a agricultura e a pecuária, correto, mas não pode ser apenas isso. Um país com nossa magnitude territorial, com nossa capacidade tecnológica, não pode viver apenas do agronegócio. A gente tem que ter indústrias, não indústrias sediadas aqui, não indústrias estrangeiras sediadas aqui, mas indústrias nacionais, os donos brasileiros, tecnologias produzidas e desenvolvidas aqui no Brasil. Mas veja, tinha esse problema no século XIX. O Brasil não conseguiu industrializar, o Brasil insistiu com a escravidão, o Brasil teve uma crise econômica por conta da Guerra do Paraguai. Isso impulsionou o golpe republicano, que derrubou o Império, expulsou a família imperial para a Europa e se iniciou a República. República não é sinônimo de democracia. Mudança de regime não quer dizer uma mudança de mentalidade. Observem que não houve uma revolução dentro do Brasil para mudar o sistema de governo. Na Rússia houve uma revolução. Quando derrubaram o czar, foi a população que criou uma revolução que mudou o sistema de governo e mudou também a forma como eles distribuíram a sociedade. Coisa que não aconteceu aqui no Brasil. Aqui no Brasil não teve uma revolução. Não teve uma ascensão das classes populares ao poder como teve na Rússia. A Rússia derrubou a aristocracia, derrubou a monarquia e colocou as pessoas do povo no poder. Se isso deu certo ou não, não importa aqui, mas a gente tem que usar a guisa de exemplo. No Brasil, não. No Brasil, quando o Império caiu, houve um golpe de militares que colocaram os militares no poder e o grupo hegemônico que tinha por base os grandes proprietários de terra continuaram no poder. Não houve, porque havia um projeto de reforma agrária feito pelo André Rebouças. A mudança de usar a mão de obra escravizada e dos imigrantes, houve uma distribuição de terras irregular em algumas regiões, notadamente o sul do país. No sudeste, continuou os grandes proprietários de terra e de escravizados continuaram sendo os donos do poder. Entenderam? Então não houve uma revolução. Então, com as crises do Império, persistiram na República. O único grande impacto foi o fim da escravização lícita. Não tinha mais escravidão reconhecida por lei, mas práticas exploratórias, outras formas de trabalho degradante existem até os dias atuais. Mas o importante é a crise econômica oriunda da Guerra do Paraguai, da escravização, que era um modelo econômico falido, ultrapassado. Não precisa dizer que é cruel porque é óbvio. E resultaram na queda da monarquia brasileira. Se houve a república, a crise continuou. E isso é retratado no filme. Houve um aumento de tributação. Ou você observar, para quem assistiu o filme, que essa família que estava na seca
que tinha pequenas reses ainda que sobraram, que não morreram de fome e de sede. Um belo dia que eles tinham negociado a venda do gado, chegou agentes do governo federal para cobrar os impostos. Iam levar quase todas as vacas. Como a família reagiu de forma violenta, inclusive tem uma frase que a personagem fala: Deus nunca tomou o que é meu, e agora a República vai tomar? Aí o cara se chateia, o fiscal de impostos, e leva todo o gado, deixando eles apenas com a terra e numa situação precária. Aí vamos analisar. Uma população pobre, ela precisa sobreviver. As pessoas pobres, o que elas querem é condições de melhora de vida através do trabalho. Naquela realidade do sertão nordestino do século XIX, que a maioria das pessoas eram analfabetas, as pessoas letradas eram poucas, porque justamente numa sociedade agrária o letramento não é um pilar para a sociedade. Outros historiadores já trabalharam isso, mas o trabalho sim, a sobrevivência sim. Então, um belo dia chega a República, toma o meio de sobrevivência daquelas pessoas, deixa aquelas pessoas na pobreza, na miséria, uma região que já estava sofrendo pela seca, pelas injustiças que já existiam dos coronéis, e vem os agentes do governo tomando as coisas das pessoas em nome dos impostos. O governo não estava trazendo melhoria de vida, não estava trazendo recursos de combate à seca, não estava trazendo educação, não estava trazendo saúde, estava cobrando impostos. Mas as pessoas sabiam que o sistema tinha mudado, não era mais monarquia, era república. Aí o que acontece? Religião é um meio de sobrevivência em uma situação adversa. Sem críticas à religião, sem críticas a essa prática. Eu só estou constatando o fato. Em situações, em regiões de muita pobreza, de muita diversidade, a religião é um meio das pessoas se unirem em torno de um objetivo comum, que é a sobrevivência e a salvação da alma, para poderem ter uma melhora de vida nessa terra. É justamente aí que entra o cristianismo popular. Como era século XIX, o cristianismo praticamente era sinônimo da igreja católica romana. Outras práticas religiosas existiam, mas eram reduzidas, não tinham um público grande. As religiões de matrizes africanas, como o candomblé, eram mais nas regiões do litoral, onde se concentrava a maior população de africanos e descendentes de africanos. A formação do povo sertanejo, que ficou mais distante do litoral, aqui no Nordeste, que o livro de Euclides da Cunha trata, não era uma mistura de africanos, indígenas e europeus. Já era um povo novo. Como eles estavam longe dos engenhos de açúcar, como eles estavam longe das capitais, então a quantidade de escravos que essas populações mais distantes do litoral tinham eram muito pequenas. Mesmo os quilombos não eram tão distantes do litoral. E como a região das Caatingas é uma região mais voltada para a pecuária, então não havia necessidade de escravizados como uma fabricação de açúcar ou outros produtos ligados à agricultura. A agricultura do interior dos sertões era agricultura de subsistência. O grande produto
era o gado, o leite, a carne, o couro. Então era a região de pecuária. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo? Vamos dar continuidade. Então, recapitulando. O povo dos sertões era o que seria hoje uma população parda. Entendeu? Havia núcleos pequenos e grandes, proprietários rurais, que se declaravam brancos, mas no sentido geral eram pessoas imigrantes, que mistura de indígenas com brancos, com negros. Então era uma população parda, na sua grande maioria. Era a população que o pessoal trata como o sertanejo. Então, recapitulando o filme, nessa crise provocada pela seca, pela falta de políticas públicas do governo federal e do governo estadual, a religião surge tanto como um alento para a alma, mas também como um meio de agregar pessoas em torno de um objetivo comum, que era a sobrevivência. E essas pessoas eram canalizadas não pela Igreja Católica, porque a Igreja Católica ainda nesse período não tinha esse aspecto social. Então, às vezes, cidades não tinham padres. Era muito comum os padres visitarem missões. Então, tinha um grupo de padres que ficavam circulando pelo sertão, batizando, fazendo um casamento. Então, cidades poderiam ficar 1, 2 anos sem ter contato com um padre. Mas havia pessoas que eram líderes do cristianismo popular, ou seja, pessoas que falavam sobre a religião e tinham uma proposta nova, uma proposta direcionada para aquela população, para aquela realidade, que é o caso do conselheiro. O conselheiro é um religioso do Ceará, que ele resolveu caminhar pelo sertão divulgando a palavra de Deus, pelo menos o entendimento que ele tinha da religião, da visão que ele tinha sobre a cristandade. E óbvio que vindo de conhecendo a população, circulando pelo sertão, ele conhecia o sertão, conhecia as dificuldades do povo, sabia falar a língua do povo, sabia se dirigir às pessoas. Então o carisma desses líderes religiosos era enorme, era incrível, principalmente por causa da vacância. Não tinha padres, não tinha, a estrutura da Igreja Católica não chegava a todos os lugares. Eram cidades distantes, entre outras, localidades muito isoladas. Era o tempo dos coronéis. O grande representante do governo era o coronel de patente comprada. Para quem não sabe, o coronel de patente comprada era um líder político, ou um fazendeiro, ou um grande comerciante, que tinha autorização do governo federal, a patente, que era um documento, que ele era um coronel, podia portar armas, poderia ter pessoas armadas a seu dispor, e a grosso modo era como se fosse a justiça, a polícia, o representante legal do Estado naquela região. Quem quiser pensar um pouco sobre o coronelismo vai entender o que eu estou falando aqui, que eu vou fazer apenas um resumo, porque a temática do vídeo é sobre o filme Os Sertões. Eu estou só contextualizando como era a região. Aí temos os líderes messiânicos como conselheiro, as populações, vítimas de injustiças, vítimas de exploração dos coronéis e, em algumas épocas, sofreu os impactos da seca. Então, no filme, conselheiro em Romaria, com inúmeras pessoas andando pelo sertão, chega na fazenda dessa família, que estava lá totalmente desamparada, sem rumo, perdendo o que tinha, sem saber o que fazer. O conselheiro deu uma esperança. O que aconteceu foi que a família, o pai e a mãe,
o filho e as 2 filhas, o pai decidiu que deveria seguir o conselheiro. A filha mais velha se revoltou e não seguiu, tomou outro rumo. Beleza. Esse grupo do conselheiro chegou numa área próxima ao rio Vaza Barris, uma área de terra devoluta, quem não conhece o termo, é terra que não tem dono, simplesmente o dono abandonou. Era muito comum essa situação no século XIX e no século XX. Então eles resolveram, o conselheiro resolveu fazer um local de moradia, uma vila nessa região. Apesar de alguns críticos dizerem, era uma forma de comunismo. Não, não era uma forma de comunismo, porque o comunismo não existia. Outra coisa, Antônio Conselheiro não tinha uma ideologia política refinada como o comunismo. Não. O que ele tinha era algo mais próximo das comunidades que são relatadas nos textos da Bíblia, que eram pessoas que viviam junto e repartiam aquilo que produziam. Tem até um texto de Paulo que ele fala que a única coisa que não era repartida eram as mulheres. Convenhamos que quem escreveu tinha a mulher como mercadoria. Não é o que eu concorde, mas é o que está escrito no texto. Então, o que o conselheiro quis fazer foi uma comunidade baseada no que ele leu da Bíblia, nessas comunidades do proto-cristianismo, ou do cristianismo primitivo, como vocês preferirem. Então ele resolveu fazer essa comunidade ali, próximo ao rio Vaza Barris, porque tinha água. O que aconteceu? Deu certo. A comunidade cresceu, mais pessoas foram se aproximando, mais pessoas foram morar, normalmente pessoas ligadas à lida do gado, vaqueiros, jagunços, tropeiros, pequenos agricultores. Esses desalentados pela seca e pela condição econômica viram na Belo Monte um meio de sobreviver, um meio de não passar fome, de não sofrer injustiças sociais. E nisso a comunidade cresceu. Se a base do projeto, a argamassa que unia aquilo ali, era a religião cristã, certo? Mas não era a religião cristã oficial. O conselheiro não era um representante da Igreja Católica Brasileira, ou da Igreja Católica Romana no Brasil, mas ele fazia o rito como similar à da Igreja Católica, com devoção aos santos, devoção a Nossa Senhora. Ele era um cristão católico, só não estava ligado de forma oficial ao clero. Obviamente que os coronéis, os grandes proprietários de terra, que começou a ter a escassez de mão de obra barata, não gostaram. As paróquias que tinham padres próximos daquela região, que muitos fiéis abandonavam as cidades ou as localidades para morar em Belo Monte, também não gostaram. Porque naquela época a Igreja Católica tinha autoridade sobre as pessoas. Então, Vila de Belo Monte, uma vila de pessoas pobres, ligadas pela religião, mas em vez de só estarem conformados com o sofrimento desse mundo para ter uma vida melhor no outro, quiseram também nesse mundo aqui ter uma vida um pouco menos sofrida. E foi isso que o conselheiro conseguiu dar a essas pessoas. Então o que acontece? É relatado, e tudo isso é trabalhado no filme, que eles resolveram comprar uma carga de madeira
No filme fala que é na cidade de Juazeiro, na Bahia. E por influência provavelmente dos coronéis, o comerciante simplesmente pegou, recebeu e disse que não ia entregar o dinheiro. E saiu uma conversa que o pessoal do conselheiro ia invadir a cidade, ia saquear a cidade e tomar as madeiras e levar para Belo Monte. Entre rumores e boatos, o que aconteceu? Mandou um batalhão de polícia para Belo Monte. Eles não conheciam o terreno, eles não estavam equipados para essa ação, acharam que iam chegar lá e não ter reação nenhuma, mas não foi isso que aconteceu. Os sertanejos reagiram, resistiram, atacaram esse batalhão da polícia. Não existia polícia militar nessa época, existia polícia baiana. Atacaram a polícia e botaram os policiais para correr. O que é que aconteceu? Houve uma segunda expedição de policiais e soldados, que foi a segunda expedição para Canudos, militares da Bahia. Novamente subestimaram os sertanejos e resistiram essa segunda operação, que foi de militares e policiais. Essa resistência chegou ao Rio de Janeiro, que era a capital da República. O presidente da República o que fez? Pegou o coronel Moreira César, que tinha debelado uma rebelião no Contestado, na região do sul do Brasil. O Contestado foi um grupo de camponeses que queriam também algo muito similar, ter uma melhora de vida, não ser refém dos poderes constituídos da época. E o tenente Moreira César chegou lá e debelou a revolta e fez uma prática que era muito comum naquela época, a degola. Quem tem ligação com a zona rural sabe que existe uma prática de matar carneiros e bodes, que você pendura as patas do bode do carneiro e vem com a faca molada e corta o pescoço, ó. Degola, corta a garganta, extrai todo o sangue por ali e depois corta a carne, tira o couro e corta a carne do animal. Muito comum no Oriente Médio. Tanto que tinha aquelas facas encurvadas que era justamente para facilitar isso, ó. A faca era encurvada para enfiar e dar o corte e cortar a garganta do animal. O exército brasileiro pegou essa prática para degolar seres humanos. É duro dizer isso, mas o exército brasileiro, enquanto instituição, tem um histórico de combates contra a população brasileira e não contra o inimigo externo. A grande exceção é a Guerra do Paraguai. Mas as outras guerras travadas no solo brasileiro era o exército brasileiro contra populações brasileiras. Sabe nada, balaiada, cabanagem, Guerra dos Farrapos ou Farroupilha, entre outros. Isso durante o período imperial. Mas também teve as revoltas da colônia, ou o que o exército fez com os malês aqui em Salvador. Então, se vocês olharem as revoltas do período regenciais, que era o período entre o Primeiro e o Segundo Império, Confederação do Equador, então o que não faltam são guerras, batalhas travadas contra o exército brasileiro, contra populações brasileiras. Seja no Paraná, seja no Rio Grande do Sul, seja no Maranhão,
seja no Pará, onde ocorreu a cabanagem, a balaiada foi no Maranhão. Então o Exército Brasileiro tem um histórico de combates contra as populações brasileiras. E Canudos foi um outro exemplo disso aí. Talvez o exemplo mais bem documentado, porque foi no final do século XIX e temos um livro específico sobre o assunto. Houve cobertura da imprensa à guerra de Canudos. Eu não vou aqui medir crueldade e perversidade do exército, porque perversidade e crueldade não se mede. Eu não vou fazer uma banalização do mal. Mas também não é antipatia minha ao exército brasileiro, mas são fatos históricos. Foi o exército brasileiro, seja o exército do período do Império, seja o exército do período da República, mas é fato. Foi o exército que matou as pessoas no Contestado. Foi o exército que matou as pessoas em Canudos, o exército da República. Foi o exército do Império do Brasil que fez o massacre do Rio Porongos, que matou os lanceiros negros da Farroupilha. Que quem quiser estudar sobre isso aí, é só lá, massacre do Rio Porongos, quando houve um massacre de pessoas negras, os lanceiros negros da Farroupilha, entregues por traição pelos próprios líderes pelos próprios comandantes da Farroupilha, que negociaram com Caxias, entregaram uma tropa desarmada para os soldados imperiais matarem e escravizarem. A cabanagem, que houve um massacre feito pelo exército imperial, que até colocaram os prisioneiros da cabanagem em navios cobertos com cal, a parte interna do navio cheia de cal, para asfixiar as pessoas. Então, perversidades cometidas pelo exército brasileiro, seja no período do Império, seja no período da República, é documentado. Não sou eu que estou dizendo, existe documento suficiente dessas ações. Coronel Moreira César é conhecido como corta-cabeça. Belo título para o militar, né? O corta-cabeças. Que é retratado no filme. O tenente Moreira César foi com a terceira, aí foi soldados profissionais. E o Moreira César foi com a intenção de destruir o Arraial de Canudos. E claro que no filme, os personagens, como a menina, que é interpretada pela Cláudia Abreu, como ela não estava mais com a família, que foi para Canudos, ela, como centenas de outras mulheres, e aqui eu não julgo essas mulheres, o recurso que coube a ela por sobrevivência foi ir para a prostituição. Que também, se você estudar em todos os períodos da história da humanidade, houve mulheres empurradas pela prostituição, pela diversidade. As prostitutas são citadas em centenas de textos, e textos às vezes muito antigos. Ela estava no prostíbulo, que alguns personagens do filme têm contato com esse prostíbulo, alguns coronéis, tem várias cenas do filme, inclusive um coronel é assassinado dentro desse prostíbulo. Um soldado da 2ª Expedição a Canudos foge e está nesse prostíbulo, conhece a menina, se casa com ela. Só que aí, a 3ª Expedição de Canudos, pelo Moreira César, ele não foi lutar nessa 3ª expedição, ele estava na 2ª, que era militares e policiais. A 3ª expedição ele presencia a cena. Ele tinha uma pequena propriedade rural. A 3ª expedição, comandada pelo Moreira César simplesmente achou que ia fazer um massacre em Canudos. Algumas tropas de cavalaria do Rio Grande do Sul chegaram a expressar que iam para a Bahia cortar baiano na peixeira.
não conheciam o terreno, não conheciam a população, subestimaram tudo isso. Porque a população, como eu falei, já convivia com a seca, já convivia com a caatinga há décadas. Então era a população adaptada àquele ambiente. Não estou aqui querendo diminuir os soldados de São Paulo, do Rio Grande do Sul, não, pelo contrário. Mas o fator climático, a geografia, faz muita diferença numa guerra. O Moreira César subestimou isso tudo. Foi um fracasso, a ponto do coronel Moreira César ser morto na expedição. Houve uma quarta expedição a Canudos, comandados por um general. Agora observem. Para essa aula não ser estendida, eu vou fazer até mais uma aula sobre esse tema. Uma vila de pessoas pobres no sertão da Bahia. 4 expedições do governo. As 2 últimas, um tenente-coronel com estado-maior, com metralhadoras, com canhões. A última com general. E ele levou meses para destruir Canudos, porque Canudos não se rendeu. Que ameaça essas pessoas estavam para o governo brasileiro? Não eram revolucionários. É ser revolucionário não querer morrer de fome? Não querer estar na miséria? Não é. Sobrevivência. É revolucionário praticar um cristianismo popular que envolva questões sociais? Isso é uma ameaça para a República Brasileira? Será que uma comunidade de pessoas pobres que se uniram para plantar, para criar seus animais, para através de uma forma comunitária sobreviver, ameaça a nossa sociedade? Iria destruir a República? Porque acusaram de serem monarquistas, de serem hereges, de quererem destruir a Igreja Católica. Nada disso. Se provou que não tinha nada disso. Será que a nossa República do século XIX era tão frágil? O conceito de república, a mentalidade republicana era coisa tão frágil, tão pequena, que os sertanejos, pessoas pobres numa vila, vocês têm noção a distância de fica Canudos de Salvador? Não é 100 km de distância, não, nem 200, é mais de 400 km de distância. Que ameaça! Iam criar uma revolução, por acaso? Iam derrubar o governo, iam restaurar a monarquia? Não tinha estrutura para isso, gente. Eram pessoas pobres. Se o governo primeiro procurasse compreender as demandas daquele povo, não, resolveram massacrar, violência simbólica. Eles não queriam só combater, só matar aquelas pessoas, não, queriam transformar aquilo em um símbolo. Pensaram que destruir Canudos ia ser uma glória para a República. Na verdade, foi uma vergonha. A Guerra de Canudos é uma das maiores vergonhas da história brasileira, para o governo brasileiro. Não foi uma guerra de conquista, foi uma guerra de extermínio. Não tinham que conquistar, era território brasileiro, eram populações brasileiras, veio conquistar o que ali? Nada. Foram para exterminar pessoas. O exército brasileiro se prontificou a fazer uma guerra de extermínio, matar todas as pessoas, destruir tudo aquilo
em nome da República, porque Canudos, a existência de Canudos ameaçava a gloriosa República Brasileira. Acabaram, mas só que matar os pobres, não, você não reduz a pobreza. Exterminar os miseráveis, você não destrói a miséria. A seca continua até os dias atuais. Apesar de políticas de combate à seca, políticas de redução de pobreza, mas a seca ainda é um fator constante aqui no Nordeste brasileiro. Não se combate a seca porque ela é uma questão da natureza, mas tem que se aprender a conviver com a seca. Criar mecanismos que as pessoas, quando estiverem na região que sofreram a seca, simplesmente não morrerem de fome e migrem para serem tratados da pior forma possível em grandes cidades das capitais do litoral ou na região sul e sudeste do Brasil. Não, isso que deve ser feito. Está sendo feito? Tá. Poderia ser melhor? Poderia. Mas no século XIX nada foi feito. Optaram por exterminar. Aí depois se pergunta, por que surgiu o cangaço? O cangaço surgiu disso aí, das injustiças. Aquele que não se conformava em morrer de fome ou ser explorado pelos coronéis buscava na força das armas a resistência. Não estou dizendo que o cangaceiro é um herói. Aliás, o conceito de herói para mim não existe na história. Na história existem sobreviventes. A forma como as pessoas buscam sobrevivência são inúmeras. Eu não vou aqui julgar ninguém. Mas também não vou dizer, o cangaceiro é um herói. Lampião foi um herói da literatura de cordel. Não é um herói na história, porque na história não tem heróis. Tem sujeitos e personagens históricos. Eu gosto de heróis? Gosto. Eu tenho uma coleção de quadrinhos enorme aqui. Eu gosto de heróis, mas heróis funcionam na ficção, não funcionam na realidade. Cláudio, o leitor de quadrinhos, é uma pessoa. Cláudio, o professor de história, é outra. Estão todos na mesma estante. Os livros de história, quanto estudo científico das ações humanas, e tem as histórias, tem o Senhor dos Anéis, tem ficção votada na minha estante. Mas eu sei que heróis funcionam muito bem na ficção. Na realidade, não existem heróis. Existem líderes, existem sobreviventes, existem pessoas que podem ser utilizadas como exemplos, mas heróis, do sentido dos quadrinhos, funcionam nos quadrinhos, na literatura, no cinema, na vida real. Então, na guerra de Canudos, não havia heróis. Havia um exército que obedeceu à ordem dos políticos, que são os que realmente mandam. Foram os políticos que mandaram os militares, com seus oficiais, com seus praças, para morrer no sertão, para exterminar brasileiros no sertão. E eles aprenderam que a Caatinga não é um lugar divertido, que as coisas não seriam tão fáceis, que não iam se cortar baiana a faca, como algumas pessoas estavam dizendo. E o filme retrata isso aí. Canudos não se rendeu. Canudos foi conquistada rua a rua, cabana a cabana. Por fim, destruíram a igreja, encontraram um velho, crianças e um cachorro. O conselheiro morreu. Ele não viu o final da batalha. No filme é retratado que cortaram a cabeça dele, colocaram no carro e levaram para o Rio de Janeiro. Violência simbólica. Aquela cena, as fotos, tem fotos de Canudos, é uma coisa incrível, tem fotos das pessoas lá em estado lastimável. Que as pessoas morriam de fome, de sede, de doenças. Não foram só as balas que mataram Canudos, não. As doenças mataram muito mais do que as balas. A primeira guerra
A Primeira Guerra que matou mais por arma de fogo do que por doenças, não foi no século XIX, foi no século XX. Foi a Segunda Guerra Mundial. Antes dela, as doenças matavam muito mais. Morreu muito mais soldados de disenteria, desidratação nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial do que por balas. Porque guerra é o maior flagelo da humanidade. Guerra só é bonito na ficção, só é divertida na ficção. Na vida real, guerra é o pior flagelo da humanidade. Eu até acho que o termo guerra é um termo vulgarizado. Ah, guerra espiritual, guerra contra as drogas. Se as pessoas souberem realmente o que é uma guerra, não utilizariam esse nome de forma tão vulgar, tão comum. A guerra é a pior tragédia que pode se abater sobre a humanidade. E uma guerra de extermínio, como foi a Guerra de Canudos, é a sua faceta mais cruel. Uma guerra por nada. Exterminar pessoas em nome de quê? Em nome de uma ideologia. Que foi isso. A República não poderia ser ameaçada. Não podia ser contestada. A situação de miserabilidade daquelas pessoas não poderia ser exposta. E a prova disso, que o sítio arqueológico, que é Canudos, o governo federal, décadas depois, fez questão de fazer uma represa no Vaz Barris e aterrar a cidade de Canudos, onde ficou o Arraial de Belo Monte. Belo Monte está embaixo d'água. Porque foi feita uma represa no Vaz Barris que inundou, faz parte do lago da represa. Poderia ter feito essa represa em outros lugares. Aquele sítio arqueológico podia ser preservado. Mas simplesmente não. Nós vamos até apagar da existência. A Vila de Belo Monte, que se tornou o Arraial de Canudos, posteriormente, as pessoas foram retiradas e relocadas para outro local. E as construções que ainda são ruínas só podem ser vistas quando tem uma seca que o rio baixa. Observe a violência que a República fez. Cometeu uma guerra de extermínio. Matou mulheres, crianças, camponeses. Não foi uma guerra de soldados contra soldados. Foi uma guerra do exército contra uma população marginalizada, injustiçada, como foi a população de Belo Monte. E isso é retratado de forma muito boa nesse filme. A religião como uma forma de resistência e convivência com as injustiças é retratada no filme. A união de pessoas pobres para combater as injustiças é retratada no filme. A mentalidade dos militares em simplesmente lavar com sangue a reputação da República é retratada no filme. Quando o filme acaba, só sobrevive a irmã que se recusou a ir e a outra irmã que estava em Belo Monte. Porque na quarta expedição o marido dela foi um voluntário e morreu. E ela voltou à prostituição para sobreviver. E ela, a personagem interpretada pela Cláudia Abreu, conseguiu salvar a irmã, porque a mãe foi morta, o pai foi morto, o irmão foi morto, a família toda foi morta. É um filme que eu louvo os produtores daquele filme, porque não foi um filme fácil de fazer, foi uma superprodução, e um tema que não tinha poesia nenhuma, não encantava, não. Canudos é um filme para chocar, não é para encantar, não é para ter a magia do cinema, não é para você assistir comendo pipoca e dando risada, não. Tampouco aquelas cenas de filmes de ação estadunidense que o cara sai se desviando de bala, dando cambalhota por cima de cavalo, não. É um filme de guerra. Talvez um filme de guerra talvez tenha mais influência de um Lawrence da Arábia, que retrata a guerra não pela sua fantasia, não, mas pela sua crueldade,
pela sua adversidade, porque as pessoas são impulsionadas ao combate, às vezes por sobrevivência. Talvez tenha referências a um filme Apocalipse Now de Francis Ford Coppola sobre a guerra do Vietnã e como a guerra afetava as pessoas, mas é justamente isso que o filme traz. O filme retrata a guerra para você questionar. Hoje, no século XXI, será que todas as questões de injustiça social, de violência dentro das religiões, de injustiças de todos sociais, de todos os tipos, econômica, são relevantes nos dias atuais? Será que a gente não pode traçar um paralelo com o que aconteceu em Canudos com os dias atuais? Será que Canudos está tão distante assim? Por que Canudos não foi esquecida? A guerra de Canudos não foi esquecida. Porque as pessoas no Sudeste, no Sul, não sabiam nada sobre o sertão da Bahia, sobre como essas pessoas viviam, nem sobre o clima, não sabiam nada. Nordeste é uma região grande, são muitos estados com grande extensão territorial. Então, esse filme, a gente assiste esse filme para trabalhar isso aí. Como estava no livro, citação direta ao livro do Euclides da Cunha. Canudos é o cosmos, Euclides um grego, e a Serra do Sertão enorme anfiteatro. Ou seja, Euclides da Cunha é um homem intelectual, um homem de grande conhecimento, que lia os grandes clássicos europeus. Ou seja, está no sentido aqui de grego, sendo ele uma pessoa racional, uma pessoa que tem conhecimento. O sertão, enorme anfiteatro, ou seja, aquelas paragens sertanejas, aquelas montanhas, aquelas caatingas, estava sendo um palco para desenrolar daqueles acontecimentos. Ou seja, há uma literatura, uma poesia no livro, que é a retratação do que aconteceu. Você pega uma coisa, uma adversa como uma guerra, você pode retratar de forma poética, de forma literária, mas a crueldade, a injustiça, que foi a guerra, está nesse texto. E o filme, o que é maravilhoso no filme é a imagem, você vê. Claro que na vida real foi centenas de vezes pior. Uma coisa é você ver um cara morrendo em um filme, outra coisa é você ver um cadáver na vida real. Você vê gente viva do seu lado, em questão de segundos, um monte de pessoas mortas por causa de um tiroteio. É diferente. O filme traz isso. O filme é uma forma de preservação da memória. Por isso que eu acho que deve ter mais filmes históricos no Brasil. Até tendo O Agente Secreto, Ainda Estou Aqui, e outros filmes que tratam da memória do Brasil. São urgentes, a gente precisa conhecer nossa história, a gente precisa conhecer nossa memória, porque hoje, no século XXI, nós somos a construção disso tudo. Nós, enquanto populações brasileiras, nós temos um passado, e o passado está presente na nossa realidade. Uma pessoa que não conhece seu passado, não conhece o passado do seu país, da sua história, não compreende o presente. Já dizia o Mark Bloch, a incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado. Por isso que a gente precisa estudar a história. Por isso que o cinema faz esse grande trabalho de representação dos fatos históricos através dos filmes. Porque o alcance de um filme é muito maior do que o de um livro. Um livro pode ter milhares de pessoas lendo um livro, mas um filme vai atingir centenas de milhares. Às vezes vai bater na casa dos milhões. Milhões de pessoas podem assistir um filme, que é mais fácil, que é mais prático, que é menos custoso. Uma coisa é você ler um livro de Sertões, ter que mais de 500 páginas,
Para a maioria das pessoas é um desafio ler um livro de 500 páginas. Para alguns é um livro desafiador ler um livro de 50 páginas, quanto mais 500. Mas um filme de 1 hora e meia, 2 horas, tá tranquilo. Entendeu, pessoal? Então, eu espero ter trazido algumas informações sobre o livro, sobre o filme, sobre a época que esse filme foi feito. Eu vou encerrar para esse vídeo não ficar muito longo. E provavelmente irei fazer outro vídeo sobre esse assunto. E também já começar vocês a trabalhar o próximo filme, que também será um filme que abordará a nossa formação brasileira, a nossa formação histórica do que é o Brasil hoje. Beleza, pessoal? Agradeço quem assiste esse vídeo. Estou aberto a críticas, erratas, sugestões. Se vocês tiverem dúvidas, pessoal do curso de formação acadêmica, a gente tem o WhatsApp. O texto de vocês provavelmente vai estar no e-mail. Eu vou começar a ler os textos sobre o que vocês acharam do filme. Espero que essas informações acrescentem a vocês. E meu abraço aqui da Bahia. E vamos continuar. É muito importante esse curso de formação acadêmica, porque o tempo que a gente passa na escola é muito reduzido. São muitos assuntos. É tudo muito custoso. Então é necessário cursos, por isso que eu aplaudo e procurei ajudar o professor Cleiton, porque ações como essa é que vão fazer a diferença para vocês como estudantes. Porque a maioria vai querer o mais fácil. Vocês, do curso de formação acadêmica, optaram pelo mais desafiador. E com fé em Deus, vocês vão ser recompensados no final. Vocês vão ver que a diferença que vocês estão fazendo, o sacrifício que vocês estão fazendo hoje, vai ser recompensado no futuro. Foi assim comigo, foi assim com o Cleiton, foi assim com o Leonardo, com todos os professores. Eu ouso dizer que todos os professores que estão lá vão dizer que eles conseguiram chegar onde estão hoje através do estudo, através do conhecimento. Não ficaram acomodados só com o que a escola e a sociedade produzem, não. A gente corre atrás de assistir bons filmes, ler bons livros, assistir videoaulas. Nós temos que construir nosso conhecimento, porque sem visão de mundo, sem senso crítico, sem conhecimento, a gente não chega a lugar nenhum. Beleza, pessoal? Um abraço, vida longa e próspera a todos.